a demissão de servidores públicos em discussão. Um projeto em análise aqui no Senado estabelece um sistema de avaliação para o funcionário. Quem tiver desempenho insuficiente pode ser exonerado. O assunto é polêmico. Vamos tirar do serviço público os apadrinhados sem vínculo, que não têm nenhum compromisso com o trabalho que desempenham. O servidor público sempre é o primeiro a levar a cacetada. Trata-se de algo bom para a sociedade e para os bons servidores, que nada têm a temer. Representantes de sindicatos de servidores participaram de uma audiência pública aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eles são contra o projeto e dizem que a medida pode resultar num aumento da corrupção no serviço público. Veja agora no Em Discussão. O Brasil tem cerca de 12 milhões de servidores públicos. Desses, 2 milhões são federais, 3 milhões servem aos estados e 6 milhões e meio aos municípios. De acordo com um estudo publicado em 2015 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores. Bem menos do que ocorre na Dinamarca e na Noruega, por exemplo, onde a cada 100 pessoas empregadas, quase 35 estão no setor público. Na Inglaterra, 23, França, 19, Canadá, 20, Chile, 10, Colômbia, 4. A média entre os 35 países membros da OCDE é de pouco mais de 21. Olha quem entrou ali. Tá vendo como é fácil tirar a atenção das pessoas a respeito de alguma coisa? Tirar o foco? Pois bem, o que estão fazendo com o servidor público é exatamente isso. Transformar todo o ataque ao servidor público numa cortina de fumaça para que a gente esconda, na verdade, o que está acontecendo no país, o caos. E aí a gente foca no servidor público e deixa o resto na cortina. Obviamente, num país aí com 16 milhões de desempregados, é muito fácil fazer o discurso de que a estabilidade precisa ser revista. O trabalho, na verdade, é feito com a inverdade de que o servidor público não pode ser demitido. Daí, eu faço crescer aquele sentimento de injustiça, né? E crio todo o ambiente para debater estabilidade. E tem mais, eu faço o cidadão acreditar que ele perdeu o emprego, ou ele pode perder o emprego, porque o Estado gasta muito com o servidor público. Não é porque o Estado é gerido, em muitos casos, por uma classe política insaciável, que está devorando o país há anos. Essa sim, tirando a estabilidade do emprego que todo cidadão mereceria ter. Porque se nós tivéssemos um país saudável, todos nós teríamos estabilidade no emprego. O servidor público, ele é a pessoa física do Estado, ele representa o Estado na forma física. Ou seja, um Estado forte obrigatoriamente passa por um serviço público eficiente e forte também. Muitas vezes há mau servidor porque há uma má gestão política que leva a isso. Eu dou como exemplo, senador, o Estado do Rio de Janeiro. É claro que o Estado do Rio de Janeiro faliu, mas o servidor público não tem culpa, ele é o primeiro a apanhar. É claro que o Estado do Rio de Janeiro faliu pela má gerência, pelo alto nível de corrupção. E aí vai chegar onde? Vamos dividir o salário do servidor público. Vamos enxugar a máquina pública, que a máquina pública é culpada. Hoje você não tem mais servidor que entra no órgão público, vai para casa e não trabalha, porque você tem que assinar o ponto na entrada, na saída, na hora do almoço, em todos os segmentos colocados ali. E se a pessoa entrou no serviço e não está trabalhando, como aquela história do paletó que se contava muito da gente, também é impossível, porque eu entro, tenho uma senha, um torque que é impessoal, entro no sistema e tenho que começar a trabalhar ali, a administração a qualquer momento que quiser apurar quantas horas eu trabalhei, o que eu estava fazendo, o que eu não estava fazendo, a administração faz em todos os órgãos públicos hoje colocados. E o mesmo controle se estabelece hoje na questão do Estado, tanto faz na área de saúde, quanto faz na área da educação, porque o controle é muito grande e rígido sobre todos os servidores públicos. O que seria do serviço público sem a estabilidade?
será que a população realmente sabe a resposta para essa pergunta? Se as pessoas pensam nas seguintes respostas, bom, aí a gente ia acabar com o privilégio do servidor, com a mamata. Não, a gente ia trazer mais eficiência para o serviço público. Ou a gente ia viabilizar um enxugamento de gastos. Se eu consigo pensar só nessas respostas, eu simplesmente revelo que eu não conheço o Instituto da Estabilidade e o porquê dele existir. O Instituto da Estabilidade foi historicamente atacado quando a gente estava em situações de anormalidade democrática. Em situações em que era necessário criar um ambiente propício para a prática de arbitrariedades. Essa é uma reflexão que precisa ser feita agora. Num breve histórico, a gente tem o seguinte. Nós temos a estabilidade presente em quase todas as nossas constituições. Desde 1824, ela é trazida na figura lá de 4 anos de estabilidade dos servidores que trabalhariam na Câmara dos Vereadores. Mais adiante, lá de 34, ela é trazida, a primeira que faz referência à expressão funcionário público. Depois, a de 35, o direito é mencionado, mas é suprimido, permitindo a demissão do funcionário que praticar ato subversivo. A de 37 restabelece esse direito e vários outros. Mais adiante, em 68, o AI-5 veio atacar novamente a estabilidade. E aí produzindo um elenco de ações arbitrárias e duradouras, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou assim fossem entendidos. O Instituto da Estabilidade é então suspenso pelo AI-5 e fica suspenso até 78. A Constituição de 88 traz ele novamente, e aí disciplinando lá no artigo 41, com a redação final da emenda 19 de 98, quando a estabilidade é, então, tratada de forma mais ampla. O Instituto da Estabilidade decorre da clara necessidade de limitar o poder do Estado e a sua forma de exercício. É uma proteção para o cidadão, uma vez que limita as arbitrariedades das administrações. É um mecanismo capaz de estabilizar o serviço público diante dos problemas advindos dessa rotatividade, alternância de governos, alternância partidária, muitas vezes. Nós sabemos que, toda vez que há uma transição de um partido político que vai gerenciar, que se torna executivo, que por muitos anos foi oposição, vira poder, pode ser que haja um revanchismo enorme. E o servidor público não pode ficar nesse meio. O servidor público tem que ter a liberdade para emitir um parecer. Principalmente, a nossa preocupação é maior no interior do país, onde prefeitos, secretários de estados têm um poder quase que divino. Tem um município aí que o prefeito faz o que ele acha que tem que fazer e ponto. Qualquer servidor que seja contrário a ele retira, exonera da função. Só não pode demitir. Agora, o senhor imagina um parecer feito pelo auditor do TCU, feito por um auditor contábil, feito por um auditor de projetos, de estrutura, onde ele nega que não pode ser feito e o prefeito, na ânsia de aparecer politicamente, obriga ou retira para que coloque um advogado que emita um parecer favorável. E o senhor sabe que isso não é difícil, o senhor sabe que isso acontece quase que rotineiramente pelo Brasil afora. Vamos falar de onde vem a verdadeira ineficiência do serviço público. Vamos falar da burocracia administrativa, porque o servidor público só pode fazer o que a lei autoriza. Não é como particular que pode fazer o que a lei não proíbe. Vamos falar de cargos comissionados ocupados por apadrinhados políticos, incompetentes, que tanto prejudicam a eficiência do serviço público. Vamos falar do loteamento de cargos no serviço público que transforma o Congresso Nacional num verdadeiro balcão de negócios. Vamos falar de eficiência? Vamos falar, mas não vamos atacar os concursados, porque é gente que estuda e tem que mostrar a competência para estar ocupando o cargo que está ocupando. Vamos tirar do serviço público os apadrinhados sem vínculo, que não têm nenhum compromisso com o trabalho que desempenham. Bota servidor de carreira como ministro e não deputado, filhinho de papai, que nunca precisou de estudar para ter emprego.
Vamos discutir a eficiência do serviço público com seriedade. A proposta em debate, que estabelece um sistema de avaliação periódica para o servidor público, é um projeto de lei complementar. Ele regulamenta um artigo da Constituição Federal. É que na Constituição tem vários artigos que precisam de regras mais detalhadas e cabe ao Congresso Nacional fazer isso por meio de leis. Desde que a Emenda Constitucional 19 de 1998 foi editada, portanto, há 19 anos, esse tema aguarda a regulamentação. Existe uma lei federal de 1990 que preceitua a hipótese de demissão de funcionário desidioso, assim como um decreto de 1967 que estabelece processo administrativo para a demissão de servidor ineficiente, mas nunca foi instituído um sistema de avaliações periódicas do trabalho do funcionário estável. E é o que se pretende agora com esse projeto. Isso faz parecer que ao longo desses 20 anos, o servidor estável não passa por qualquer avaliação de desempenho. Os órgãos têm as suas regulamentações e realizam, sim, a avaliação de desempenho. Eu tenho mais de 20 anos de serviço público e sou avaliada anualmente. Todos os servidores públicos, a minha entidade representa mais de 800 mil trabalhadores no serviço público. Todos os servidores públicos hoje são avaliados. A questão salarial nossa hoje, ela está interminantemente ligada, a metade do nosso salário, ela é ligada à questão de avaliação de desempenho. Inclusive, no formato que está proposto pelo senador, eu tenho vários órgãos, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Fazenda, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que o processo é esse. É uma avaliação do servidor, ele é avaliado anualmente, e se ele não atingir a questão das metas que estão apresentadas, o salário dele é reduzido imediatamente. Se ele não atingir, ele vai para a qualificação e treinamento. A 8.112 traz no seu regime disciplinar um rol extenso de deveres, proibições e responsabilidades. Está lá no artigo 116, 117 e 121. A penalidade de demissão está prevista para fatos graves, mas também está prevista para inassuidade. Está prevista também para conduta desidiosa, que é a falta de atenção, a falta de zelo, o desleixo, a negligência. A demissão está prevista para isso também. Está lá nas penalidades do 127 da 8.112. E a gente fica falando como se o servidor não tivesse que manter a linha para manter o emprego, que tem chefia que é coberta. Bom, aí nós temos também previsão legal para isso, porque o artigo 143 da 8.112 diz que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa ao acusado. O próprio governo federal fez questão de divulgar, ainda no ano passado, inclusive na Voz do Brasil, que o governo federal expulsa 6.000 servidores por desrespeito a 8.112. Está lá no site da transparência, lá da Controladoria da União. Refere-se ali ao período de 2003 a 2016. Com punições que envolvem fatos mais graves, obviamente, mas com punições que envolvem a inassuidade e a desídia. Portanto, o serviço público avalia e expulsa os servidores por desídia, por ineficiência, sim. Essa é a realidade. Foram mais de 5.000 demissões. Mas aí você pode dizer que a gente precisa aliviar as contas, né, e poder demitir servidor. Mas está lá, no 169, parágrafo 4º da Constituição, associado à Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode demitir também. Mas antes tem que reduzir cargo comissionado e os não estáveis. Mas pode demitir servidor público estável também para reduzir gasto. Não se diga que este projeto de agora seja rigoroso com o Instituto da Estabilidade. Longe disso. O projeto é bastante concessivo, é facilitador da reabilitação do servidor endividado com a eficiência. Se na primeira avaliação, depois do período probatório de 3 anos, o servidor não alcançar o conceito mínimo, ou seja, numa escala de 0 a 10, se não obtiver ao menos até 3, apenas 3, ele terá um segundo ano e terá o acompanhamento de profissionais que o ajudarão a se sair melhor na avaliação seguinte. E aí, crescer na nota. Os conceitos serão divididos em fatores fixos e variáveis.
e os períodos serão anuais. O projeto original da senadora Maria do Carmo, ela estava propondo avaliações semestrais. Estamos alterando para avaliação anual, para dar mais tempo de recuperação ao funcionário deficiente e mais tempo também para os avaliadores cumprirem as funções inerentes aos seus cargos. Aliás, o projeto inicial propôs um avaliador, o chefe imediato do servidor. Achamos que não seria democrático e nem tranquilizador para o avaliado. Por isso, a proposta é de uma comissão de 3 servidores, incluindo o chefe imediato e mais 2 personagens, que poderiam ser um colega de trabalho a ser sorteado e um terceiro vindo do Departamento de Recursos Humanos, com conhecimento do histórico do avaliado. Os conceitos serão de superação, representado pela letra S, daquele que obtiver nas avaliações nota de 8 a 10. Do atendimento, representado pela letra A, aquele que atende os requisitos todos, nota de 5 a 8. Do atendimento parcial, equivalente à letra P, de nota 3 a 5. E o conceito N, que significará não atendimento, que obtiver apenas nota de 0 a 3. O avaliado só estará sujeito a perder o cargo se, em 3 avaliações anuais, obtiver o conceito N. Vejam o quanto é fácil não perder o cargo. Terá 3 anos, 3 avaliações. Só na hipótese de obtiver o conceito N, que é o pior, aquele da nota 0 a 3, aí é que ele estará correndo o risco. 2, se obtiver N ou P, isto é, o não atendimento ou o parcial, nas 5 últimas avaliações. E, hipótese 3, se obtiver N ou P em 5 das 10 últimas avaliações. Ao longo do processo de avaliação, o servidor terá o direito constitucional de ampla defesa. E, se não passar pelas avaliações, terá ainda o direito ao recurso administrativo ao órgão máximo dos recursos humanos, que aí sim terá a prerrogativa de determinar, se for o caso, a exoneração do servidor. Vejam que o projeto em questão, com a devida vênia, senador, é repleto de subjetividades e permite que o servidor fique vulnerável a avaliações de chefias ou de comissões que seja, de acordo com a conveniência. Chega ao absurdo de mencionar que a insuficiência de desempenho relacionada a problemas de saúde e psicossociais não será óbice à exoneração, se for constatada a falta de colaboração do servidor público. E aí eu pergunto, o que seria colaboração? Agora, além da ameaça de não poder aposentar, nós vamos ter que lidar ao final da vida, com a possibilidade de perder o emprego. Porque, obviamente, os mais atingidos nessa questão serão os idosos. Qual idoso que não tem problema de saúde ou sofre de uma depressão, por exemplo? Os mecanismos de apuração desse avaliador também é uma preocupação. E o senhor já colocou que vai ser uma comissão, né, de 3, a sugestão que passe a ser uma comissão de pelo menos 5, e que dentre os membros dessa comissão esteja um convidado de associação, um convidado de sindicato, para dar uma lisura maior. Porque 4 anos, se a pessoa quiser, de uma maneira da avaliação, ele pode conseguir demitir, sim. Mesmo com todos os recursos, até porque o recurso vai ser julgado por pessoas que comungam com o avaliador, porque o avaliador sendo chefe, normalmente ele é uma indicação de uma diretoria. Ora, se eu sou diretor, indiquei um chefe, eu tenho que confiar nesse meu chefe. Então, o que ele relata, por vezes, vai ser uma verdade, mesmo que, com todo o direito de defesa, com tudo, possa ser recorrido. Trata-se de algo bom para a sociedade e para os bons servidores, que nada têm a temer, mas a lucrar, porque serão reconhecidos como eficientes nos conceitos que terão nas avaliações. Só resistirá à avaliação o servidor que, depois de haver se submetido ao difícil processo seletivo, isto é, o concurso público, ingressar na função e acomodar-se,
E não é isso que se quer. Os brasileiros pagam pesados tributos que garantem o salário dos estáveis e brasileiros que, em geral, têm seguidas queixas quanto à contrapartida de pouca qualidade de alguns serviços públicos. Muitas vezes, essa queixa é atribuída a alguns maus prestadores e que também acabam comprometendo o esforço dos bons, dos servidores operosos, que são sobrecarregados pela negligência dos maus servidores. Nos últimos anos, com o agravamento da crise econômica, as instituições públicas sofreram vários cortes de orçamento. Servidores reclamam de condições inadequadas de trabalho e questionam: será que isso vai refletir na avaliação de desempenho? Eu fui visitar em Belo Horizonte uma amiga minha do Ministério da Fazenda. Ela estava com uma fila de 100 pessoas sozinha, por causa da falta de funcionários, atendendo todos aqueles trabalhadores, e ela ficou, da hora que eu cheguei, que era exatamente, ela tinha chegado às 7 horas da manhã, eu cheguei lá, era por volta de 9 horas, até a hora que ela largou, que era 1 hora da tarde, sem condição de ir no banheiro, porque ela não tinha ninguém para substituí-la naquele momento ali. E essa é a condição hoje pública. Esse projeto ele se torna hoje inócuo, dentro da situação que se apresenta, e que pode ser pesquisada pelo Senado, do que a forma como funciona toda a administração pública hoje. A falta de funcionário, a falta de condições de trabalho, a falta de verbas, há um desmonte completo do Estado apresentado ali. Para se ter ideia, o ano passado, nós tivemos que no Ministério do Trabalho, porque no início do ano, eles estabelecem metas inaplicáveis para você cumprir, metas de fiscalização, de trabalho escravo, metas para emissão de carteira, metas para atendimento de saúde, metas para tudo. E essas metas, que inclusive 80% do nosso salário, que é do órgão público que ele tem que atingir, nós não conseguimos atingir na maioria dos órgãos, e a nossa confederação teve que sair para negociar, porque o Estado não colocou os instrumentos, que eram os materiais eficientes, para que a gente pudesse bancar a questão do atendimento. O Estado não produziu as condições para que nós pudéssemos fazê-lo. E o Estado foi obrigado a rever na maior parte dos órgãos, por causa da avaliação do desempenho, senão nós teríamos o nosso salário cortado pela metade. Senhor Rogério, quando o senhor fala em desnecessidade, isso vai ser decidido lá adiante pela comissão ou, em última análise, pelo plenário, seja do Senado ou seja da Câmara. O certo é que nós estamos aqui para cumprir uma obrigação do Congresso Nacional, que é regulamentar leis que dependem ainda de regulamentação. Não haverá, senhor Rogério, avaliação apenas daqueles suspeitos de deficiência no exercício da função. A avaliação será para todos. E isto vai permitir que se sobressaiam aqueles excelentes funcionários. Imagine, ao final de uma avaliação, se tornar público dentro de uma repartição, de um departamento, dentro de um ministério, que fulano de tal ou cicranos tais obtiveram a nota 10. São funcionários modelos que servirão de exemplo, deverão ser seguidos pelos demais. A avaliação, repito, será para todos. É preciso dizer que o presente projeto possui flagrante vício formal também de inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea C da Constituição Federal, prevê a competência para a elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, é privativa do chefe do Poder Executivo. Então, nós teremos aí um vício de iniciativa que não é suprido com a sanção presidencial, como já decidiu o Supremo, e, portanto, seria imperiosa a rejeição desse projeto já aqui na CCJ. A senhora Adriana disse que ela já tem sido avaliada nos seus 20 anos de serviço público. Tenho interesse em saber como é que tem sido essa avaliação. Eu sou servidora do Judiciário Federal, trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A gente tem um acordo de desempenho que é feito junto com a chefia, de metas que precisam ser atingidas, de acordo com o trabalho que é desempenhado. E eu sou avaliada tanto pela minha chefia imediata, quanto pelos próprios colegas que fazem parte ali da lotação que eu pertenço. E essa avaliação é feita anualmente. Ela influencia diretamente na progressão da carreira. E sempre tem se saído bem. Sim. Então, não há por que se preocupar. Não, mas não é essa a preocupação. Talvez quando eu retorne agora, senador, depois de um mandato sindical, eu não garanto que
a minha avaliação seja tão positiva assim, porque nós voltamos estigmatizados. E é esse tipo de preocupação que a gente tem, da lisura das avaliações, é de ter esse mecanismo à disposição de chefias ou de grupos de chefias que possam utilizar inadequadamente um instrumento de avaliação para fazer perseguição política ou administrativa, institucional. Não se ignora aqui que tem havido inúmeras mazelas no serviço público de toda a ordem, ainda mais nesta época. Agora, ninguém pode ignorar que nós estamos vivendo uma profunda época de transformações. E me parece que esse projeto da senadora se insere dentro desta nova realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo aí diariamente investigações e conduções coercitivas de funcionários, de autoridades, nós estamos vendo prisões, condenações, apreensão de fortunas malavidas, políticos indiciados ou denunciados. Isto é, o Brasil parece estar querendo entrar numa nova época, numa época de prosperidade, mas numa época de uma outra cultura, de uma cultura de meritocracia, de responsabilidade, a exemplo dos países adiantados. E, nesse sentido, uma lei como esta vem a favor. Esse projeto continua em discussão aqui no Senado e você pode acompanhar a tramitação pela internet. Mas este programa fica por aqui. Você pode rever qualquer produção da TV Senado pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.